Nós temos uma única estatística hoje que abrange todo o território nacional, e ela é uma pesquisa domiciliar por amostragem, que é a PNAD contínua. Então, o último dado, ela é feita por trimestres móveis, né? Então, o último dado que nós temos apontam aí para um volume de desemprego que é de quase 14,8 milhões de pessoas, quase 15 milhões de pessoas. Agora, tem critérios para a definição desse volume de desempregados, né? Então, para você estar classificado numa pesquisa domiciliar como desempregado, você precisa não estar trabalhando na semana da entrevista e estar procurando emprego. Então, a diferença é você estar procurando emprego. Então, é isso que nós chamávamos no DIEESE, na pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, nós chamávamos de taxa de desemprego aberto, aquela que é explícita e que é comparável com todos os países, porque ela segue aí a determinação das estatísticas internacionais. Mas nós temos um outro volume de trabalhadores que não estão explicitamente desempregados, não cabem dentro desse conceito, mas eles também estão sem trabalho e estariam disponíveis para trabalhar. O IBGE, adequando aí as estatísticas nos últimos anos, ele também dá esse resultado, esse número, né? Que são os desalentados, que nós estamos com quase 6 milhões, 5,8 milhões de desalentados. Então, são aqueles trabalhadores e trabalhadoras que, por alguma razão, como por achar que não vai conseguir um emprego, ou porque são muito jovens ou muito velhos, enfim, não procuraram um emprego, mas estão disponíveis e topariam começar a trabalhar. E nós temos ainda um volume de trabalhadores que estão trabalhando menos do que gostariam e poderiam, estariam disponíveis para trabalhar, mais de 7 milhões de trabalhadores, que são subocupados por insuficiência de horas. Ô, Patrícia, mas espera aí você está falando em 30 milhões de pessoas, eu estou ficando assustado, são 30 milhões por aí? Por aí. E isso nós estamos falando ainda, tem uma parte ainda da população em idade ativa que está fora da força de trabalho, né? Que ela não está nem para além dos desalentados, você ainda tem uma parcela da população brasileira em idade ativa, né? Que poderiam estar já dentro da força de trabalho e que estão fora da força de trabalho por diversas Quantos são razões. eles, Patrícia? Nós temos mais de 70 milhões fora da força de trabalho. Eu posso pegar esse número bem certinho, eu não estou com ele aqui, mas eu posso pegar ele bem certinho para você. E na pandemia, nós tivemos um elemento que foi uma saída das pessoas da força de trabalho. Nós tivemos em torno de 10 milhões de pessoas que saíram da força de trabalho nesse um ano de pandemia. Ô, Patrícia, então vamos considerar o seguinte, somando os desempregados, os desalentados, os que trabalham menos do que gostariam e esses que estão fora da força, mas poderiam ser incorporados, eles representam o quanto da população economicamente ativa do Brasil? Mais de um terço, né, da população. Mais de um terço da população, com certeza. Somando, É seriam muita gente para um país somando que quer seriam se quantas desenvolver. pessoas, Patrícia? Vamos lá. Aproximadamente. Nós estamos falando aí de em torno, perto de 40 milhões de pessoas, né? 40 milhões de pessoas. Ô, Essas Patrícia, existe soma- alguma essas- perspectiva de emprego para essas pessoas? Ou a perspectiva é desse emprego precarizado, da carteira verde e amarela, do trabalho intermitente? Como é que você está olhando isso a médio prazo, vamos dizer assim?
Então, as perspectivas não são boas, né? Nós vamos fazer assim, para entender um pouco que esses números, né? É bom a gente fazer um olhar assim, retrospectivo, mas não muito distante. Então, assim, no final de 2014, nós tínhamos uma taxa de desemprego aí de em torno de 6,8%. Nós estávamos falando de 7 milhões de pessoas, se somando mais com os desalentados, nós estávamos falando ali, em média, 10 milhões de desalentados e desocupados, né, no final de 2014. A partir de 2015, nós começamos a ter um crescimento dessa situação precarizante do mercado de trabalho, principalmente com as escolhas de políticas econômicas que foram adotadas, e nós temos, então, uma reversão nessa taxa de desocupação, né? Ali já estava apontando para um crescimento, e a partir de 2016, nós estabelecemos um novo patamar de desemprego no Brasil, uma taxa de desocupação de 2 dígitos. Para reverter essa taxa... Diga, desculpe. Então, para reverter uma taxa dessa, você teria que ter políticas voltadas com esta finalidade, políticas muito intensas de desenvolvimento com a inclusão, porque se a gente olhar ainda para essa taxa de desemprego, ela é muito desigual. Nós falamos numa taxa média, então a gente fala, bom, nós temos uma taxa de 16,8% de desemprego no país, mas se você olhar para homens brancos, a taxa é mais baixa. Para mulheres negras, a taxa ela chega perto de 20%. Para os jovens, ela ultrapassa 20%, né? 25% de taxa de desemprego. Então, além do que, ele é um mercado todo desigual, né? Ele está desestruturado, e desestruturado também de uma forma desigual. Para equilibrar isso, de fato, você ter perspectivas de trabalho, você precisaria de políticas muito intensas de desenvolvimento com inclusão, né? Vendo essas diferenças todas. E o que nós tivemos, na verdade, foi um caminho contrário, porque foram aprofundadas as medidas de desestruturação de um mercado de trabalho que nem conseguiu se estruturar, né? Então, Patrícia, assim, que medidas são essas de desestruturação? Então, nós temos aí as medidas a reforma trabalhista, então, a flexibilização das formas de contrato, formas de remuneração, que você desestrutura aquele mercado mais estruturado e substitui por trabalhos mais precarizados, né? Então, acho que essa é a que tem um efeito mais direto, mas também as medidas de contenção, de investimento público, onde você tem empregos de melhor qualificação, com melhor remuneração, você tem a falta de políticas públicas dos cuidados faz com que as mulheres deixem o mercado de trabalho, porque não tem esse respaldo das políticas de cuidados. Então, tudo isso... Você quer dizer a falta de uma creche para que a mulher possa deixar o filho, a falta de um cuidado médico que ela tenha, aí ela sai do mercado? Ela sai do mercado. E com a questão também do envelhecimento, as mulheres, além do cuidar dos filhos, também acaba sobrecarregando as mulheres o cuidado com os idosos, os mais velhos, e na pandemia, isso foi muito, aparece inclusive nos dados, a sobrecarga da mulher para cuidar, inclusive, dos adoecimentos, né? Então, tudo isso vai ampliando a desigualdade do mercado de trabalho. Ô, Patrícia, quando que a mulher é considerada velha para trabalhar no Brasil? Porque, obviamente, é um patriarcado muito feroz o brasileiro, e a mulher negra sofre muito mais.
sofre com certeza, além da dificuldade de se colocar nas ocupações com melhor qualificação, melhor remuneração, e isso também os números mostram, sabe, Azenha? A gente, e no final de 2019, portanto, antes dessa crise pandêmica, então não dá para colocar toda a culpa na crise pandêmica, o mercado de trabalho já vinha sofrendo antes e não tinha sinais de melhora. Nós fizemos um estudo, o Jesse fez um estudo com a PNAD sobre os recém-formados, né, em nível superior. E nós vimos que uma grande parte, assim, 1/3 desses recém-formados conseguiam se colocar em ocupações condizentes com aquele nível, com nível de formação. E no caso dos negros, só 15%. E das mulheres negras é ainda mais intenso. Né? Então, essa já é uma desigualdade que vinha antes. No mercado de trabalho, a partir dos 40, 45 anos, tirando alguns nichos muito específicos, onde você também tem uma participação de negros e negras muito pequena, a partir dos 40 anos, você já tem dificuldades para se recolocar, né? Ô, Patrícia, mas a gente fala tanto do Talibã, mas o Brasil é um lugar difícil para a mulher trabalhar depois dos 40, pelo jeito, hein? É difícil para trabalhar depois dos 40 e é difícil para trabalhar antes dos 40, porque também você tem uma intensificação do assédio, principalmente nas carreiras ditas mais masculinas, que é muito complicado para a jovem mulher trabalhadora. Por exemplo, bancária, né, Patrícia? A bancária é muito assediada. Eu tenho uma gerente bancária que ela passa o WhatsApp para mim desesperada, que ela quer vender seguro, ela precisa cumprir a cota dela, senão ela não sobe na carreira. Esse assédio é muito presente, não é? É muito presente e aumentou muito nesses últimos anos, né? Com o aprofundamento das políticas neoliberais, desta meritocracia, né, de tudo que vem junto, carregado com essas políticas neoliberais, o assédio ele ficou muito intenso, e principalmente em algumas carreiras, algumas categorias, né? A categoria bancária, onde, na verdade, o trabalhador virou um vendedor, né? Tem o assédio, e é uma categoria que tem muitas mulheres, né? Quase não tem negros, nem negras, sim, aumentou muitíssimo, e com isso nós tivemos um aumento, a gente vem tendo, né, um aumento do adoecimento das doenças, as chamadas ditas doenças mentais, né? Depressão, estresse. Então, isso a gente vem Patrícia, sentindo isso muito. serve para os professores, né? Para as professoras também, uma carga super pesada, e as professoras adoecem muito de doenças mentais, porque é um salário baixo e um peso muito grande, né? Sim, e uma responsabilidade enorme, né? Sim. Porque você não tem a estrutura necessária, sejam das escolas públicas, sejam das escolas privadas, uma transferência de responsabilidade da família, porque do outro lado, você também tem famílias que estão desestruturadas, né, por conta dessa situação toda. Então, é muito intenso. Então, você olhar para tudo isso e falar quais são as perspectivas de futuro, neste momento, a gente não vê nenhuma política que possa mostrar uma mudança na direção, nesse caminho. Ao contrário, a gente tem visto medidas sendo adotadas que vão aprofundar essa desigualdade e essa desestruturação. Que medida, Patrícia? Então, essa medida, por exemplo, essa medida provisória que foi recém agora aprovada, 1045, que era para ser somente
uma ampliação daquela política de proteção de emprego e renda, que é aquela política do bem, né, que teve um impacto importante na manutenção de empregos, né, principalmente dos empregos formais, ela virou um monstrengo, né, porque junto ali dessa medida vieram medidas precarizantes, e o mais grave, são precarizantes para o jovem trabalhador. Como que você pode imaginar um país que vá se desenvolver quando o primeiro emprego que você oferece para esse jovem trabalhador, que você disse nos últimos anos que ele deveria estudar muito, se capacitar. Então, nós estamos falando de jovens com formação superior, muitos já com mestrados, com doutorado, e você oferece um emprego de baixíssima qualidade, sem nenhuma garantia. Qual é a perspectiva de país que esse jovem vai ter, tendo isso logo como primeiro emprego, né? Ô, Patrícia, então, desse terço ao qual você se referiu, quantas são mulheres? Você pode dizer de 40 milhões? A maioria é mulher? Eu não sei, eu não tenho o número exato aqui, eu posso até levantar direitinho esse número mais certinho, mas uma grande parte são mulheres, embora também os homens estejam bastante afetados, né? Desde 2016, nós começamos a ter um desemprego naquilo que nós chamamos do cerne do emprego nuclear, que é do homem branco na faixa de 30 a 49 anos, com empregos mais estruturados. Nós começamos a ter esse desmanche, que foi muito desmanche da indústria, né? Mas a maior parte dos desempregados, eu estou aqui me lembrando dos números, deve girar em torno de 60% a 65% são mulheres, e uma boa parte mulheres negras. Ô, Patrícia, você tocou num ponto-chave, que é a relação industrial com o PIB, né? O PIB industrial do Brasil, ele vem diminuindo, e são justamente aqueles melhores empregos, de melhor qualidade. Quer dizer, a perspectiva... Eu não quero que você entre na questão política, aliás, se você quiser, você pode entrar, mas eu digo, a perspectiva não é favorável, né? Porque se você tem 25% de desempregados jovens, isso aí é taxa da Revolução Árabe, das revoltas no mundo árabe. Nós estamos numa situação realmente muito difícil, hein? Muito, muito difícil, porque não há na história nenhum país que tenha se desenvolvido sem indústria. Ponto. Isso é ponto pacífico. A indústria tem um encadeamento de trabalho para frente e para trás, o que a gente diz, que ele é muito grande. Então, não é possível um país se desenvolver abrindo mão do seu parque industrial, que é o que a gente vem fazendo, né? Então, a pandemia... Ela acabou escancarando opções, escolhas que foram feitas dessa destruição, né? Nós nos vimos sem oxigênio, sem equipamento, coisas que nós poderíamos estar produzindo perfeitamente no país, né? Não estou nem dizendo que a gente conseguisse recuperar, por exemplo, a indústria de TI, de eletroeletrônicos, que isso, quando você perde o trem da história, você perdeu o trem da história, dificilmente você vai se recolocar no mercado nesse sentido, mas você aqui você tem outras possibilidades muito intensas, né? E que nós, em algum momento, fomos abrindo mão e estamos vendo o resultado agora. Então, você deve estar falando de respirador, mas eu vou mais além. O Brasil andou importando, eu não sei se continua, trilhos de trem. E eu costumo dizer, em tom de brincadeira, mas isso é uma coisa muito séria, Patrícia. Eu morei muitos anos em Nova York, e agora em todo aeroporto brasileiro que eu vou, tem uma banca de jornal chamada Hudson News. Quer dizer, os americanos estão
nos aeroportos brasileiros, vamos dizer, em termos marxistas, fazendo mais-valia na venda de jornal e de bonequinho de pelúcia. Quer dizer, é uma demolição completa do país. Você concorda que a gente está numa situação crítica assim? É uma situação, e uma situação muito difícil, porque para além dessas questões todas, nós também estamos na contramão na questão da destruição ambiental, das substituições, a nossa matriz energética, que já foi um orgulho, vamos dizer assim, em termos de matriz limpa, nós estamos andando para trás, né, em coisas que nós poderíamos estar muito à frente, né? Então, abrindo mão da soberania de uma maneira muito ruim, e a minha preocupação, a nossa preocupação muito é o que nós estamos deixando como peso para as gerações futuras, porque esse legado é um legado terrível. Então, assim, pensando nos nossos filhos, netos, é uma missão que é uma missão quase impossível, né? Que é de recuperação desse estrago que essa nossa geração se não está contribuindo, também não está conseguindo reverter, né? Então, de algum modo, está deixando. Ô, Patrícia, mas olha, eu queria te dizer uma coisa. Eu lá atrás, o Ratinho falava que a reforma da Previdência era boa, o Ratinho falava no SBT isso, e eu acreditei, Patrícia, a reforma da Previdência era boa, a reforma trabalhista ia criar emprego, segundo o Temer, que eles enganaram a gente? Descaradamente. Descaradamente. E era muito claro essa enganação, porque não é reduzindo, e a gente sempre disse isso, não é reduzindo o custo, tirando direitos que o capitalista, o empresário vai decidir investir. Não é isso que move a decisão do investimento. A decisão do investimento, ela vem em função da oportunidade do lucro, e isso só acontece com desenvolvimento. Então, de novo, agora, a proposta para gerar empregos para os jovens, vamos tirar os direitos dos jovens. Não é isso que vai gerar emprego, porque se o país não for um país que esteja se desenvolvendo efetivamente, esse emprego ele vai substituir outros empregos. Eles não serão novos empregos. Então, é uma solução que não é solução, né? Ela não existe. Então, a mesma coisa a Previdência. A Seguridade, a Previdência é um pacto social. Um país que envelhece deveria estar discutindo como é que nós fazemos um novo pacto de tal modo a dar dignidade para a população que trabalhou ao longo da vida, mas não tem aqueles requisitos para se aposentar. Como é que a gente dá dignidade para esse país? É pensar como você dá saúde para esse país. Então, nós deveríamos estar discutindo um novo pacto social, mas no caminho da inclusão de todos, né? E não o que nós fizemos, né? Que nós não, mas o que a gente acabou vivendo, que na verdade, é empurrar para fora, né? Num futuro muito breve, nós veremos muitos idosos e idosas na rua, né? Porque não terão nenhuma segurança depois que perder a capacidade laboral, né?